Bem, pessoal, fazer esse vídeo com um tema bem delicado, né, e bem preocupante aqui no Brasil, que é a taxa de suicídio, né? Eu já tinha feito um vídeo recente falando que o OMS alertou do Brasil, líder global em transtorno de ansiedade, né, quase 10% da população, e depressão também, quase 5% da população brasileira, né? Nesse caso agora, o que chamou muita atenção, o Ministério da Saúde fez o alerta, são adolescentes se suicidando. E indicadores nunca vistos antes. Pra você ter ideia, o trabalho anterior que tinha em 2016, né? Aí, obviamente, teve pandemia e tal, que atrapalhou um pouco, mas saiu agora os dados de 2021, com aumento de mais de 50% da taxa de mortalidade. O que chamou bem a atenção foi naquela faixa etária acima de 10 até 18, 19 anos, né? Mas em especial a idade de 15 anos a 19, que é aquela idade, né, da adolescência e começando a fase adulta, né? Que a gente sabe que é uma fase complicada, é uma fase complexa, mas nunca antes nessa série histórica a gente viu um aumento muito grande, é um aumento de 50%. Obviamente a pandemia, sem dúvida nenhuma, contribuiu para isso. Eu falei para vocês, eu fiz vídeo aqui, muitos vídeos alertando, recorde de transtorno de ansiedade e depressão, e uma das principais doenças que levam alguém ao suicídio é depressão. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque se você se assustou com esse número, o que a gente tem que fazer? Chamar atenção. Eu sei que meu canal aqui, o público tem acima de 60 anos, então é um público que muitas vezes tem neto, né? Conversar com seu filho, perceber seus netos, observar sinais que podem trazer alguns traços ou algumas preocupações para transtorno depressivo. Eu sei que é difícil muito esse tema abordar, porque na maioria das vezes as pessoas não entendem muito bem e ficam acreditando que é falta de Deus, ficam acreditando que é falta de educação, ficam acreditando que é frescura, e muitas vezes um jovem, um adolescente chega a suicidar porque não foi tratado, não foi identificado. E eu sei que é uma tragédia, eu não consigo nem imaginar para uma família perder um filho ou perder um neto por causa do suicídio. Mas a cada 100 mil pessoas aqui no Brasil, 100 mil adolescentes no Brasil, né, dessa faixa etária, 6 vão se suicidar. São números muito altos quando a gente faz o comparativo global. E se você pega a população toda adulta, que a gente sabe, né, que tem uma taxa e tal, tá dando parecido o número. E normalmente a criança e o adolescente, a taxa é muito menor no mundo inteiro do que a população adulta. Aqui no Brasil se igualou. Então, assim, vamos ficar atento a isso. Percebeu o sinal? Quais são os sinais, Júlio? Eu tenho muito vídeo aqui sobre depressão. Eu falei com vocês, por eu lidar com doença crítica, né, com tumor cerebral, né, dores crônicas, dor na coluna, são pacientes que naturalmente têm incidência muito maior do que a média da população de depressão e ansiedade. Então a gente lida, está no nosso dia a dia. Ah, Júlio, você encaminha para o psiquiatra, a grande maioria, mas muitos pacientes eu começo tratamento, né? E muitos pacientes estão refratários ou não querem ir, aí às vezes eu começo a medicação, enquanto eu tento esse processo de convencer com o psicólogo, com o psiquiatra, mas você tem que perceber os sinais. Normalmente é o quê? Falta de vontade de fazer as coisas. O familiar percebe, fala, ele tá diferente, ele tá mais choroso, ele tá falando menos, ele tá conversando menos. Homem é um pouquinho mais difícil do que mulher, porque o homem às vezes ele tem culturalmente esse negócio de segurar mais e não expressar muito, né? A mulher muitas vezes fala, né, tá sem vontade de fazer as coisas, perde o interesse muitas vezes por comer ou come em excesso, né? Muitos perdem o interesse sexual, uma série de coisas, de comportamentos, eles ficam atípicos para aquela pessoa. Então, para você familiar, óbvio que a adolescência é um período diferente, né? Vem na fase de criança, então ela começa a mudar. E às vezes o pai, né, ou a mãe, ou o avô, fica na dúvida, né? Será que isso é um processo de adolescência normal, não é? E muitas vezes o pediatra vai te ajudar. O médico da família, você conversa, você fala, a gente notou alguma coisa e tal, e ele tem uma série de triagens que a gente faz para identificar se isso é um transtorno depressivo, não é, tá bom? Não podemos aqui no Brasil perder vidas tão jovens. Lembrando, um suicídio numa família destrói. Não é só aquela criança que perdeu a vida, não é só o pai, é o avô, é o tio, é algo muito forte, algo muito doloroso. Então a gente tem que realmente identificar, tratar. A gente sabe que transtorno mental não é culpa de ninguém, é uma doença como outra qualquer, mas a gente tem que ficar esperto para tentar identificar. Se a gente identifica, muitas vezes a gente consegue reverter o transtorno depressivo, a gente consegue evitar o suicídio. Não é Júlio que está falando, tem evidência científica disso. O tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico, o tratamento médico reduz a taxa de suicídio em pessoas que têm esses transtornos, e a grande maioria das pessoas que vão suicidar tem esses transtornos, tá bom? Espero que tenha